Bom dia, queridos alunos. Então, estou aqui já iniciando a gravação da nossa aula. Deixa eu testar aqui o volume, configuração da internet, velocidade está dizendo que está boa. Ok, então podemos começar aqui a nossa gravação. Eu recebi já as avaliações de vocês, fiz as correções, já lancei as notas, gostaria de parabenizá-los, está muito bom os trabalhos, fiquei muito satisfeita com o desempenho de vocês, tá bom? E a aula de hoje eu vou falar um conteúdo, né, muito importante, finalizando aqui a nossa disciplina, que é a metodologia, né? A gente falou de introdução, a gente falou de fundamentação teórica, e agora eu vou falar um pouco de metodologia, até para ajudar quem ainda vai desenvolver o TCC e fazer a disciplina, a outra disciplina de TCC. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês os meus slides. Vou ocultar aqui, espero que estejam me vendo. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Ok, então bom dia. Meu nome é Amanda Damasceno de Souza, sou professora da Universidade FUMEC, sou professora do bacharelado em administração, do bacharelado em estética e também da pós-graduação em tecnologia da informação e comunicação e gestão do conhecimento. Tem uma ampla expertise em elaboração de TCC, elaboração de tese, de projetos de pesquisa, e vou ensiná-los hoje sobre metodologia. Então, vamos lá para a nossa quarta aula ao vivo, finalizando também aqui as nossas aulas ao vivo, né, do projeto integrador Mostra TCC. Então, quais são os objetivos da aprendizagem da aula de hoje? Primeiro, nós vamos aprender sobre a metodologia do TCC, né? Qual tipo de TCC eu posso escolher? Qual é a metodologia que eu vou adotar no meu TCC? Nós vamos conhecer, então, quais esses tipos de metodologia que vai auxiliar na escolha de uma metodologia para o TCC. O que vocês vão fazer, né? E vamos entender os aspectos da estruturação da metodologia e coleta de dados para os resultados, já pensando também na coleta de dados. Então, quando a gente fala em metodologia, né, por que a gente tem um método científico? Né? Por que a gente tem uma metodologia em fazer o TCC? Lembrem-se que lá, desde a primeira aula, eu estou falando com vocês que o TCC é um trabalho científico, né? É o fazer científico. Por isso que a gente tem que buscar artigos em fontes confiáveis nas bases de dados. Nós vamos ter esse diálogo ponto crucial aqui para que o TCC, né, tenha todo esse teor científico e a metodologia, porque nós estamos buscando conhecimento, né? Vocês têm um tema de pesquisa, que tem uma questão de pesquisa, vocês estão na busca do conhecimento. E quais são os tipos de conhecimento que nós temos, né? Qual que é o tipo de conhecimento que nós estamos trabalhando aqui no nosso TCC? Comum. É aquele adquirido pela própria pessoa na sua relação com o meio ambiente, né? Ou seja, o meio social, né? Que nós vivemos, essa interação ali contínua na forma de ensaios, ou seja, de tentativas. Esse conhecimento científico, vou dar um exemplo bem prático, o cozinhar. Quando a gente vai cozinhar, a gente tem uma receitinha de bolo ali, mas muitas vezes a gente vai muito no instinto, né? Eu vou tentar ver se essa receita dá certo, pode dar errado, então eu faço uma tentativa e erro. Do ponto de vista metodológico, ele é ametódico, sistemático, ou seja, então, esse conhecimento, né, ele era muito utilizado ali até a Revolução Industrial, até um tempo. Então, ele tinha essa busca pelo conhecimento, mas não tinha tantos recursos nesse sentido metodológico, então as pessoas iam na busca do tentativa e erro. Ali, depois da Revolução Industrial, a gente começa a ter um outro tipo de conhecimento, que é o científico, que ele vai além desse empírico, ou seja, eu não só vou mais fazer tentativa e erro, mas eu vou buscar a compreensão desse objeto, deste
né, do que eu quero estudar, eu vou buscar ali entender ali o fato, o fenômeno, a estrutura, a sua organização, o funcionamento, a composição, as causas e as leis. Então, para isso, eu vou criar um método sistematizado. Eu vou pôr mais rigor no fazer científico, né? Então, quando a gente sai desse conhecimento empírico e a gente vai para o conhecimento científico, a gente está buscando um maior rigor científico. Eu não só mais vou tentar e errar e tentar errar, não. Eu quero um método sistematizado, né? Então, vou registrar todas essas etapas do fazer científico. Então, o conhecimento que a gente está buscando aqui é esse conhecimento científico, né? Um fazer científico, a gente vai conhecer o nosso fenômeno, a sua estrutura, a organização, a gente vai buscar conhecer a fundo ali, né, esse fazer científico, e para isso nós vamos sistematizar todo esse processo, né? Esse método de fazer ciência. E tem algumas características importantes, né, desse conhecimento científico. Primeira, certo, porque sabia explicar os motivos da sua certeza, o que não acontecia no empírico, ou seja, eu sei o motivo, né, tem método, não é só tentativa e erro. Outra característica, ele também é um conhecimento geral, no sentido no real, do que há de mais universal, válido para todos os casos da mesma espécie. O que é isso, professor? Esse conhecimento que eu estou aplicando aqui, ele é aplicável lá no Japão, lá nos Estados Unidos, na Alemanha. Ele não é só válido aqui, né? Quando eu Covid-19, ela tem que funcionar na população japonesa e americana. Ela não pode funcionar só aqui no Brasil, né? Então, quando eu busco fazer uma vacina com esse conhecimento científico, com essa metodologia sistematizada, eu estou buscando que ela vá ser universal. Todos os seres humanos têm nossa E a característica aqui importante, né, metódico e sistemático, ou seja, ele tem um método, né, para fazer, um método reprodutível, replicável, né, e sistemático. Então, relações entre fatos e objeto alcançado e reprodutível por meio do conhecimento ordenado de leis e princípios. Ou seja, se eu for fazer uma vacina aqui, eu vou utilizar um método, e esse método fazer seguindo toda a etapa metodológica que eu fiz. Então, aqui que eu deixo a nossa deixa. Por quê? No conhecimento, né, científico, a gente, no TCC também, a gente vai buscar isso, algo que seja reprodutível. Ou seja, se eu estou fazendo uma revisão sistemática, alguém que lê meu TCC vai olhar ali a minha metodologia e vai poder refazer aquela revisão, né? Eu vou deixar ali todas as etapas metodológicas para ela refazer. E se eu estou fazendo um estudo de caso, também ela vai ter ali na minha metodologia todas as informações necessárias para, se ela quiser refazer ou reaplicar ou fazer um estudo parecido, ela tenha condições. Então, por isso que a metodologia é tão importante no TCC. Por que ela é tão importante, né? Porque elas são os caminhos para chegar a um determinado fim. Aqui no percurso, né, que eu vou explicar como que foi esse percurso, como que foi essa jornada científica de elaboração do meu TCC. Então, aspectos teóricos somados aos procedimentos, né, você vai usar para tentar chegar aos objetivos propostos. Ou seja, lembra que lá na introdução a gente se propôs a cumprir um objetivo, né, geral, a gente traçou um problema de pesquisa para ser respondido, e agora? Agora eu preciso delinear a minha metodologia, ou seja, eu vou falar como que eu vou alcançar esse objetivo, como que eu vou responder esse problema de pesquisa, né? Então, na minha metodologia, eu tenho que pensar em alguns aspectos, eu tenho que pensar em algumas informações que são importantes para me traçar esse percurso aí do meu TCC. Eu vou levar em conta a viabilidade. O que é isso? Eu tenho tempo disponível para fazer isso, né? Eu tenho os participantes que eu preciso, eu tenho os instrumentos. Como é que vai ser minha coleta de dados? Eu tenho os materiais necessários? Porque muitas vezes, neste momento aqui, a gente percebe o quê? Que a gente se propôs a fazer algo nos objetivos que é muito maior do que a gente consegue cumprir, né? Então, a gente tem que pensar no TCC, eu sempre falei com vocês, lembre-se que eu falei lá nas aulas iniciais, tenham muito cuidado na escolha do objetivo,
Porque aqui você vai falar como que você vai alcançar esse objetivo. Então, se você propor um objetivo muito difícil de ser alcançado, aqui na metodologia você vai pensar, nossa, realmente, recursos disponíveis para fazer isso. Então, por isso que a gente tem que pensar no TCC de forma geral, todo alinhado, né? O meu tema tem que estar alinhado com o meu objetivo, tem que estar alinhado com o meu problema, com a minha fundamentação, e principalmente aqui. Por isso que objetiva, fundamentação teórica, eu vou agora desenvolver essa metodologia, eu vou pensar nesse percurso metodológico para me alcançar os meus resultados. E aí a pergunta que todo mundo faz, né? Mas qual que é o tipo de estudo metodológico que eu devo escolher para o meu TCC? O que que eu quero fazer aqui no meu TCC? Nesse momento, vai ser muito importante vocês relerem a introdução. Por quê? Cada objetivo, ele tem um método de se alcançar. Por exemplo, avaliar o conhecimento das pessoas sobre empreendedorismo. Quando eu falo assim, eu vou avaliar o conhecimento das pessoas, como que eu vou conseguir responder a esse objetivo? Né? Como que eu vou traçar uma metodologia para ele? Se eu quero avaliar conhecimento, primeiro eu vou precisar entrevistar pessoas. Né? Eu vou precisar fazer um questionário, eu vou precisar perguntar para ela e ter uma escala de avaliação desse conhecimento. Então, o objetivo que eu me propus, ele já vai me apontar para uma metodologia. Aqui eu posso fazer uma revisão de literatura? Não, eu não sei se eu vou ter esses tipos de estudos, eu posso até ter na literatura, mas vai ser mais difícil de encontrar. Aqui o legal seria eu entrevistar sobre empreendedorismo. Então, a minha metodologia aqui seria uma pesquisa de campo, né, que eu vou aplicar um questionário. Agora, se eu coloco assim, no meu objetivo lá geral, relatar um case de sucesso de uma empresa que aplicou a inteligência artificial relatar um case de sucesso de uma empresa que aplicou as mídias digitais ali na promoção de vendas. O que eu preciso aqui de metodologia para responder esse objetivo? Um estudo de caso, né? Vou pegar o site ali da Magazine Luiza, vou analisar a estratégia da Magazine Luiza de mídias digitais, como que ela usou as mídias digitais para levantar as vendas, como que é o case de sucesso, por que deu tão certo ali a Magazine Luiza. Preciso saber qual é as informações que mostram que aquela empresa é um case de sucesso na área de mídias digitais. Por exemplo, né? Quando eu falo relatar um case de sucesso, então, agora, se eu coloco lá um objetivo assim, vamos ver um objetivo para revisão de literatura, né? Analisar as principais vantagens e desvantagens da inteligência artificial na atualidade. Aí eu posso fazer uma revisão de literatura. Eu vou lá buscar nas bases de dados os estudos que falam de aplicações de inteligência artificial na área financeira, na área da saúde, quais as vantagens, desvantagens. Aí você vai esse tema. Ou seja, cada objetivo vai me apontar para uma metodologia. Por isso que é tão importante pensar no objetivo, né? Pensar no verbo objetivo. Isso eu falei desde a primeira aula. Então, vamos entender melhor aí os tipos. Se alguém entrar na aula e quiser fazer uma pergunta, vocês tá bom? Podem fazer perguntas. Quem não estiver ao vivo e quiser fazer perguntas depois, pode me enviar as perguntas também que eu respondo, ok? É muito importante aí sanar as dúvidas, né, de vocês. Então, continuando aqui. Estou compartilhando os meus slides, né? Eu sempre fico nessa dúvida se vocês estão vendo meus slides. Vou até compartilhar aqui novamente. Tela inteira. Para ter certeza que eu estou compartilhando. Novamente. Posso mostrar para vocês exemplos.
de novo, das nossas tipologias de TCC, de métodos, né, de metodologia para TCC. Então, voltando à questão, qual tipo de estudo metodológico eu devo escolher para o meu TCC? Vamos lá. Aqui eu vou mostrar para vocês alguns dos principais tipos, né, alguns dos principais metodologias que vocês podem utilizar no TCC. Tem outras? Tem, lógico que tem outras. Eu penso muito em você. Pega as metodologias que são mais realizadas, né? Então, eu não vou trazer aqui metodologias que são usadas na mestrado, doutorado, muito boas para o TCC de vocês, né? Para as áreas aqui que a gente contempla aqui de TCC. Então, vamos lá. A primeira metodologia, né, que é a mais utilizada, que é muito interessante, que é a revisão de literatura ou pesquisa bibliográfica, né? Quando a gente faz uma revisão de literatura, o que a gente quer? A gente quer fazer uma varredura nas páginas, a gente quer levar que é falado sobre os autores estão dialogando sobre aquele tema. Então, o que a gente quer discutir ali na literatura? E ela é muito importante, gente, porque ela vai fazer um resumo, né? Ela vai pegar ali, condensar a literatura sobre um determinado tema. A literatura é muito interessante. Lá nas bases de dados, pesquisando um monte de artigo, quando a gente pega um artigo de revisão, ele já condensou ali todos os principais estudos sobre aquela temática. Então, por isso que as revisões de literatura são muito importantes. Que tipo de metodologia envolvida em base, né? Em material já elaborado, ou seja, já publicado, principalmente de artigos científicos. Posso utilizar outros materiais? Podem. Pode utilizar teses, dissertações, livros. O que a gente evita aqui são os sites da internet, né? Porque aqui você está levantando o estado da arte. Então, de dados, tem que a literatura pertinente ao meu tema, né? Eu vou fazer uma estratégia de busca, eu vou definir descritores, critérios de inclusão e exclusão, eu vou fazer dados. Então, a revisão de literatura, ela permite ao investigador a cobertura ampla dos fenômenos, ou seja, daquela temática que eu quero pesquisar, né? Em relação ao que poderia pesquisar diretamente. Fenômeno, aquele assunto de interesse ali na literatura, nas bases de dados, ok? Então, a primeira metodologia, revisão de literatura. Quem for fazer esse tipo de estudo ou que fez, a aula de pesquisa bibliográfica vai ajudar muito, né? Porque a aula de pesquisa bibliográfica da revisão de literatura, ok? E quais os componentes da metodologia de uma pesquisa bibliográfica, né, ou de uma revisão de literatura? Quando eu vou reescrever, né, a seção lá de metodologia, o que eu preciso colocar de informações? O que é importante constar ali na minha metodologia? A primeira coisa é classificada de acordo com o GIL, com pesquisa exploratória e qualitativa, né? Você coloca ali a classificação da pesquisa. A pesquisa bibliográfica, ela é qualitativo, né? Ela aborda. Segunda, ela é exploratória, ela vai fazer um levantamento exploratório ali dentro da literatura, ok? E de que o Gil, ele está lá na nossa biografia, vocês podem ler os trabalhos do Gil para fazer essa classificação da pesquisa bibliográfica, ou seja, da revisão da metodologia, pesquisa de acordo com os procedimentos metodológicos, né? Ela é bibliográfica, além disso, ela é exploratória e qualitativa. Então, eu falo o tipo de pesquisa, né? Eu classifico a minha pesquisa, é o primeiro parágrafo da metodologia. Né? Então, eu vou escrever o que é pesquisa bibliográfica, qual a sua importância, lembrem-se de citar ano, autor e colocar a parte teórica da metodologia.
Eu tenho outros artigos, outros livros que eu posso utilizar, tanto lá no Cinef, né, na nossa biblioteca virtual, quanto aqui na nossa metodologia, ou na nossa bibliografia. Eu sempre deixo as referências para você também. Eu falei a classificação da pesquisa, eu falei o que é a minha pesquisa, ou seja, eu falei a parte teórica da minha metodologia. Agora eu venho para a parte prática aqui. Ali, quais bases de dados eu vou utilizar? Se eu estou fazendo um estudo na área de saúde, né, na área de nutrição, qual base de dados? Se eu estou vou utilizar lá a ACM Library, eu vou utilizar o Cielo, eu vou utilizar o Google Acadêmico. Se eu estou fazendo um trabalho na área de ciências econômicas, na área de administração, eu posso utilizar o Spell, eu posso utilizar o Cielo. Então, dependendo da minha área de pesquisa, eu vou selecionar uma base de dados. Então, aqui é com vocês. Vocês vão escrever um parágrafo lá falando, olha, essa pesquisa aqui vão definir onde pode utilizar o Google Acadêmico. Todas podem utilizar. A Microsoft também tem uma base de dados assim, tipo o Google Acadêmico, que vocês também podem utilizar, ok? E aí eu vou citar quais de qual a qual período que eu vou pesquisar, aos últimos 10 anos, os últimos 5 anos, né? Qual é a cobertura que eu vou fazer ali. Conseguem ler tudo, ler 1000 exclusão para tornar. Então, vocês colocam quais anos. Então, pode ser esse recorte temporal e também os idiomas. Quais idiomas vocês vão pesquisar? Estudos em português, inglês, em espanhol. Professor, eu não vou pesquisar em inglês porque eu não sei ler inglês. Mas tem o DeepL. Eu já dei essa dica aqui, vou até dar de novo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Utilizar tradutor. Gosto muito dele. Eu acho ele bem interessante, né? Cria uma conta né, do Word, opção, pode escolher. Inglês, espanhol, tem vários idiomas. Então, o idioma não é um fator limitante para vocês. Vocês podem utilizar as ferramentas. Então, continuando. Então, eu posso utilizar palavras-chave, né? Eu vou utilizar as palavras-chave que representam a minha temática, eu vou fazer a estratégia de busca com os operadores booleanos, né? Nós já tivemos essa aula lá na aula de pesquisa. Vou utilizar para encontrar os artigos. Lembrem-se, qual que é o foco dessa estratégia de busca para buscar esses estudos? A minha pergunta de pesquisa. Aqui eu só vou incluir artigos que respondam ao meu problema de pesquisa. Lá na fundamentação teórica, né, eu escolhi artigos de forma geral, conceitos. Metodologia. Qual é esse foco? Eu preciso responder a minha pergunta de pesquisa, eu preciso atender ali ao objetivo que eu me propus a alcançar. Então, eu vou elaborar a estratégia conforme essa pergunta de pesquisa, ok? Vamos continuar, então, para os exemplos. Então, aqui vou dar um exemplo aqui, para quem é da área aí de nutrição, pensar aí como que faz uma revisão na área aí de saúde. Então, eu tenho lá, a revisão é cuidado e prevenção das skin tears para enfermeiros, uma revisão integrativa da literatura. Então, ela tem lá o tema de pesquisa, né, lesões advindas do trabalho. Na pergunta, né, os últimos 10 anos sobre enfermagem no cuidado de prevenção de lesões do tipo skin tears. Então, é uma pergunta, igual nós fizemos. O objetivo, caracterizar as evidências dos 10 anos
fica redundante, né? Mas não é, vocês fizeram isso também. Os mesmos termos do título estão no tema, está no... Vai repetir um pouquinho. Parece que é redundante, mas não é. Isso chama alinhamento, né? Você está falando da mesma coisa. Então, ela colocou aqui o objetivo super positivo e depois a metodologia. Artigos publicados entre 2003 e 2013, e qual que é a amostra? Aí ela foi lá nas bases de dados, fez a pesquisa, encontrou 13 mil artigos. Desses 13 mil, selecionou 15. Não, por isso nos idiomas português, inglês, espanhol, a coleta de dados, elas fez em várias bases de dados, por isso foi uma pesquisa tão robusta, ó, Lilacs, NF, Medline, 3, né? Foi título, fez um resuminho ali de cada artigo, ou seja, então aqui é as informações para constar na metodologia de uma revisão de literatura. Por isso que critérios de inclusão é tão importante para vocês. De lei. Então, a gente delimita o período de tempo, idiomas, bases de dados, entendeu? Isso tudo tem que estar na metodologia de vocês. Então, vamos para o próximo, né? Agora, a área então, como que é um pouco mais diferente, né? Cada área vai ter um estilo. Também tem aqui, ó, criação de valor colaborativo entre organizações sem fins lucrativos e empresariais. Primeira coisa, ele fez um quadro com as bases de dados daquela base e colocou isso no quadro, quais as bases de dados e os artigos. Depois, parâmetros de inclusão e exclusão. Gente, todo mundo tem que colocar isso, critério de inclusão e exclusão, porque é muito trabalho, é muito artigo, é muito... Às vezes você recupera uma estratégia, muitos estudos. Então, se você não tiver um critério de estudos, né? Científicos, publicados até agosto de 2018, quais palavras-chave, né? As palavras-chave tinham que constar ali no título, no resumo, como que analisou o quadro 1, com aquelas palavras-chave para fazer teste nas bases de dados, para ver se recuperava aqueles estudos, né? Descreveu aqui quais bases de dados que utilizou. Você vê as fazer quadros dessa forma, pode, os quadros mostram de forma bem gráfica, né, bem visual, fica bem legal. Então, pode fazer isso também. Sobre isso. Então, continuando. Agora, a pesquisa de campo. Vamos ver se tem alguém aqui para fazer alguma pergunta. Vou fechar aqui. Se tiverem perguntas. Então, continuando. A pesquisa de campo. Pesquisa de campo é um estudo super legal. A área de administração, a área de ciência econômica gosta muito dessa pesquisa, né? A área também de nutrição, que também gosta, porque às vezes a pesquisa de campo você vai perguntar, né? O que os seus clientes sobre determinado pesquisa de campo, né? É a procura ou aprofundamento de uma realidade específica, ou seja, eu vou questionar, eu vou entrevistar uma determinada população sobre uma temática, eu quero saber das pessoas. Lá na revisão de literatura, eu vou fazer um levantamento na literatura. Aqui não, eu vou interagir com as pessoas, eu vou interrogá-las sobre uma determinada temática. Né? Tudo interessante na estética, que ela fez uma entrevista sobre o uso de protetor solar. E foi muito interessante, né? Se as pessoas utilizavam, qual era a frequência, quanto tempo utilizavam, quais produtos utilizavam. Então, assim, isso é muito importante, porque você tem uma população, né, brasileira que toma muito sol, e aqui no Brasil, o principal câncer, o câncer mais incidente é o de pele. Então, ela relacionou as estatísticas sobre câncer de pele
com o uso do protetor solar, né? E aí nós temos a pele mais morena, a gente acha que não precisa de pele. Então, aquela população, se ela usa ou não, para saber, para relacionar, né, com as nossas estimativas de câncer. Então, foi um estudo super interessante. Então, a pesquisa de campo ela vai buscar esse aprofundamento de uma realidade específica, né? Ela vai interrogar as pessoas. É basicamente realizada por meio de interrogação das pessoas, cujo comportamento se deseja conhecer. Hoje, eu posso fazer essa pesquisa totalmente online. Eu posso criar um formulário ali online e pedir às pessoas para preencherem, né? Ou eu posso fazer entrevistas pelo Meeting, né, com as pessoas. Então, os recursos tecnológicos nos ajudam muito a fazer uma pesquisa de campo, né? E a pesquisa de campo precede a solicitação de informações a um grupo de pessoas acerca de um problema estudado. Ou seja, eu tenho lá minha questão de pesquisa e eu vou interrogar as pessoas sobre aquele problema, né, de pesquisa que eu tenho, para elas me ajudar a responder aquele problema, né? E em seguida, correspondência a partir eu coletei aqueles dados, aí eu vou analisar aqueles dados. Utiliza principalmente entrevistas e questionários. Entrevistas é quando eu vou lá e converso pessoalmente com a pessoa. Pode ser presencialmente, pode ser virtualmente. Questionário é quando eu faço um roteiro de perguntas e eu envio para a pessoa responder. Então, essa é a diferença entre entrevista, né? Como se diz, eu estou aqui fazendo uma entrevista virtual, perguntando, e o questionário eu vou enviar e ela vai responder lá no momento que ela achar melhor. Então, quais os componentes da pesquisa de campo, né? Assim como a pesquisa bibliográfica, eu também tenho ali os componentes que eu preciso ter na minha metodologia da pesquisa de campo. Primeira coisa, a classificação da pesquisa, como que ela classifica? Olha aqui, ela é diferente da pesquisa bibliográfica. Primeiro, ela é classificada como uma pesquisa descritiva, que eu vou ter dados ali, que eu vou descrever esses dados. Ela pode ser qualitativa, quando as perguntas forem abertas, ou seja, eu pergunto e a pessoa é livre para falar a resposta dela, e ela é quantitativa quando eu pergunto e já dou as respostas, né? A pessoa só vai marcar aquela resposta e eu vou depois elaborar um gráfico e até mesmo quando eu faço no Google Forms ou no Teams, ele já elabora os gráficos para mim, mostrando os dados, né? Então, eu vou avaliar de forma quantitativa. E ela pode ser mista, ou seja, quali quanti. Quando eu misturar as duas perguntas, eu coloco perguntas abertas e perguntas fechadas, ou seja, perguntas em que a pessoa vai responder sozinha, ela é livre para escrever o texto dela, e perguntas fechadas quando eu já dou as respostas. Dica preciosa. Gente, perguntas abertas, vocês vão ter que analisar aquilo ali, as perguntas, as respostas. Então, isso pode dar um trabalho muito grande. Se você fez um questionário e você teve 100 respostas, imagina se você teve 5 questões. 5 questões, né, de 100 pessoas, são 500 respostas. 5 vezes 100 ali, 500 respostas. Então, você vai analisar 500 respostas abertas, é muito trabalhoso. É muito trabalhoso. Então, a pergunta qualitativa eu for fazer um questionário, muito cuidado. Pensa bem no que você quer, né? Eu sugiro colocar respostas fechadas, porque, vamos supor, eu vou dar uma dica. Vocês colocam ali a cidade de procedência da pessoa, aberta, né? Qual é a sua cidade de procedência? A pessoa tem que escrever ali. Se você teve 500 respostas, a pessoa coloca BH, Belo Horizonte com letra maiúscula, Belo Horizonte com letra minúscula. É 3 tipos de respostas diferentes na hora de você contabilizar isso, entendeu? Isso dá muito trabalho de analisar. Um erro de português é uma resposta diferente, né? Então, tudo ali vai gerar uma resposta diferente, que depois você vai ter que tabular essas respostas. Então, dica, façam questionários fechados, ou seja, com respostas quantitativas, né? Questões fechadas, para facilitar as análises. Lógico, a pesquisa qualitativa é muito rica, sim, mas vocês têm tempo e fôlego para analisar muitas respostas abertas? Essa que é a questão. Você precisa ter um método para analisar essas questões abertas.
Então, vamos lá. Eu preciso utilizar um questionário na coleta de dados, que é composto por questões fechadas, né, quant ou abertas, qual. Então, vocês vão decidir qual que é o questionário que vocês vão utilizar e vão elaborar esse questionário. Uma dica, utilizar a escala nas respostas, por exemplo, a escala de Likert. Porque se você for você usa protetor solar? Sim. Você usa protetor solar todo dia? Não. Fica pobre. Né? Então, o questionário de Likert, você vai ver que ele te dá uma riqueza maior de respostas. Eu vou mostrar isso. E apresentar as variáveis a serem interrogadas, né? Você coloca lá, eu vou analisar preferência sobre o produto tal, preferência sobre isso. Você coloca o que você vai perguntar, quais os temas que você vai perguntar ali no seu questionário. Você escreve um parágrafo sobre isso na sua metodologia. E você vai descrever como serão as estratégias de divulgação do uma pesquisa, vou dar um exemplo de uma aluna minha da estética. Se eu estou fazendo uma pesquisa sobre depilação feminina, os homens podem responder porque mulheres quiserem, ele pode responder não. Então, eu tenho que pensar na estratégia também para divulgar, para alcançar o meu público-alvo, quem realmente precisa responder na minha pesquisa. Que uma pessoa que não faz parte do meu público-alvo, ela vai só por um dia ler na minha pesquisa e não. E eu posso tirar. Então, é muito importante definir o tamanho da amostra, qual público eu quero atingir e a faixa etária. Deve ser no mínimo 18 anos, por questões éticas. Eu não vou fazer perguntas para crianças, né, gente? Nós vamos proteger os vulneráveis, as crianças. Então, eu vou perguntar sempre para maiores de 18 anos, né? Então, assim, temos que ter ética também ao CPF dele. Que identifica, eu tenho que proteger as pessoas que vão responder a minha pesquisa. Eu não preciso desses dados. Então, vocês façam perguntas anonimizadas, protejam as pessoas. Porque se você perguntar, né, não poder pessoas para não pôr em risco ali a quebra de confidencialidade e os dados daquela pessoa, ok? Então, falando da escala de Likert, eu estou falando aqui da escala de 5 pontos, porque tem outras escalas com 7 pontos, enfim. E aqui, olha, um exemplo. Se você quer um estudo sobre avaliação, você pode colocar lá nas suas respostas se a pessoa achou excelente, muito bom, bom, razoável, ruim. Por quê? Aqui eu tenho duas respostas positivas, excelente, muito bom, uma neutra, bom, e duas negativas, razoável, ruim. Então, conforme a pessoa escolher uma dessas, eu vou falar, ela gostou, não gostou, foi neutro. Então, eu tenho mais informações para analisar os meus dados. Então, eu posso colocar uma escala de concordância, né? Se a pessoa concorda com aquela afirmativa, ou frequência, né? Qual frequência você utiliza protetor solar? Em vez de eu perguntar, você utiliza protetor solar? Sim, não. Você pergunta, qual frequência você utiliza protetor solar? Muito frequente, frequente, ocasionalmente, raramente, nunca. Se ela responde nunca, você sabe que é não. Então, vai te dar mais informações. Também temos escalas de temática importante. Então, dependendo da minha pesquisa, eu vou escolher uma escala ali para me ajudar a ter respostas com mais qualidade. Então, aqui um exemplo de pesquisa de campo, né? Por escolaridade de personagens de propaganda, preferência entre universitários. Então, ele fez essa pesquisa aqui. Então, olha os procedimentos de coleta de dados. Quanto à coleta de dados, respondentes foram convidados a participar por e-mail. Então, mandou por e-mail o link ali do questionário, né? Quais variáveis e medidas? Ela colocou aqui, ó, o que vai avaliar, né? A escala de Likert. Então, os procedimentos metodológicos eram alunos de graduação da maior universidade de São Paulo. Então, definiu o público-alvo, a amostra, 100 mil indivíduos. Aqui é muita coisa, né? A gente não consegue fazer isso tudo, não. Então, um exemplo aqui da metodologia que são importantes para uma pesquisa de campo, ok? Um exemplo aqui de questionário, né, de pesquisa de campo. Como que eu posso fazer um questionário de uma escala de avaliação de importância de 0 a 10? A pessoa marca ali, ó,
Você acha, né, você põe ali, explica para a pessoa o quanto você considera que as organizações devem dar importância à questão do meio ambiente. Sendo a nota 0 significa sem importância, a nota 10 muita importância. Então, a pessoa vai colocar ali qual a importância. Sua avaliação em sala de aula e no ambiente de trabalho. Com que frequência são tratados assuntos ligados à sustentabilidade? Muito frequente, frequente, ocasionalmente, raramente. Então, você sabe ali, né, você tem mais informações sobre aquele tema, né? Você considera desenvolvimento sustentável e sustentabilidade a mesma coisa? Concordo totalmente, concordo, neutro, não concordo, discordo. Muito melhor do que você perguntar sim e não, né? Você vai ter mais informações. E também vocês podem criar as suas respostas. O que é isso, professora? Lembre-se da fundamentação teórica. Com base na fundamentação teórica, você cria suas categorias de resposta. Olha essa aqui que interessante. Irei citar alguns temas relacionados à sustentabilidade. Gostaria que você indicasse o que considera fortemente associado ao tema. Ambientais, ou seja, questões relacionadas ao uso consciente de recursos, sociais, tal. Você coloca as opções, as respostas conforme ali o seu estudo, né? E a pessoa vai responder. Isso ainda fica muito mais rico ali no seu questionário. Então, aqui alguns exemplos, né, de questões que podem conter lá no seu questionário. E agora, né, a última metodologia que eu vou apresentar aqui para vocês na aula de hoje, né, que é sobre estudo de caso ou série de casos. Esse estudo é muito legal quando você quer apresentar 3 áreas, todas apresentar um case de sucesso de uma empresa sociais que, né, prescreve dieta e tem uma clientela super legal. Eu posso fazer um case de sucesso sobre ela. Na área de ciência da computação, eu posso fazer um case de sucesso de uma pessoa que inventou um software, um algoritmo. Então, até né, um sucesso sobre aquela ferramenta. E também na área de ciências econômicas, na área de administração, qualquer outra área também eu posso fazer um case de sucesso de uma empresa, né, que criou uma metodologia ou que está fazendo um produto que despontou aí no mercado. Então, assim, eu vou pegar um ou poucos objetos. O estudo de caso, o que, que é? Estudo aprofundado de amplo e detalhado. Então, por que, que é um ou pouco? Porque eu vou detalhar, eu vou aprofundar naquele caso. Se eu tiver muitos casos, eu não dou conta de fazer isso. Então, é interessante pegar um que falar daquele case. É o caso da Magazine Luiza e vou detalhar. Aí eu quero falar sobre o que é sucesso, sustentabilidade da Natura. Então, vou pegar a Natura e vou destrinchar. Aí eu quero falar do Elon Musk, como que ele revolucionou essa área de tecnologia, né, como ele está investindo. Okay? Então, eu vou falar de um caso. Pode ser um caso de sucesso de empresa, demonstração de software, caso clínico de paciente, né? No caso aí da nutrição, lembrando que não pessoas, né? Podem ser a história, a inovação da organização, planejamento estratégico, relatar a realidade do caso clínico, quando é no caso da área de saúde, escrever a inovação do software. Ou seja, eu tenho vários aspectos que eu posso abordar ali no meu case de sucesso. O caso de sucesso escrever metodologia, caso que vocês estão relatando. Então, mas eu vou dar alguns exemplos para vocês. O que, que eu vou colocar? Quais os componentes que eu vou colocar na metodologia aqui do meu case de sucesso? Primeiro, é classificar e qualitativa. Ela também é qualitativa, porque eu vou aprofundar, eu vou explorar de maneira bem densa aquele caso, né? Eu vou detalhar de forma qualitativa. Então, a primeira coisa, descrever qual será o caso estudado. Quem que é o case de sucesso que eu estou analisando? Eu sugiro sempre pegar
o seu colega, ali, a empresa do seu colega, você pode expor ele, então não é bom. Pegue coisas que já estão publicadas, que já estão disponíveis na internet. O que eu posso incluir? Fotos, figura, mostrar as redes sociais daquele case, né? Eu vou pegar as informações que eu tenho disponíveis, esses vão ser os meus recursos. Quais as variáveis que eu vou analisar? Eu posso analisar a história, desenvolvimento, fatos interessantes, a inovação, a raridade, né? O que aquele caso traz ali de interessante. Vou associar com as disciplinas que eu estudo no curso, vou associar com a minha fundamentação teórica. Então, quais as informações sobre o estudo de casos são necessárias para responder à pergunta de pesquisa? Lembrem-se, na metodologia, com essa parte da metodologia, ou seja, eu vou reler a introdução para alinhar com a minha metodologia. Lembre-se, o relato de caso deve conter informações detalhadas sobre o objeto investigado, riqueza de detalhes, riqueza de informação. Né? Então, eu vou destrinchar, eu vou detalhar aquele case de sucesso. Né? É tão importante, nesse momento, eu fazer este detalhamento. Então, vamos lá. Exemplo de relato de caso. Aqui eu vou dar um exemplo também na área de saúde. Na área de saúde é muito comum a gente ter um relato de caso, né? Não é um case de sucesso igual lá na área de ciências econômicas, é um relato de caso. O título, estudo de caso. Aí publicou lá na Revista Brasileira de Terapia e Saúde. Primeira coisa, qual que é a minha pergunta? Toda pesquisa começa com a pergunta. Qual o efeito do tratamento com ondas sônicas de baixa frequência para FEG? O que é FEG? Fibroedema geloide. Então, essa é a pergunta. Qual é o objetivo? De baixa frequência. A questão da minha mente muda totalmente as palavras. Né? Ah, eu fiz para ficar diferente. Não, gente. Às vezes é redundante, mas aqui ó, o alinhamento é a mesma pergunta relacionada ao objetivo e vice-versa. Então, não parece mudou, né? Qual que é o público-alvo? Voluntários portadores de FEG, né, de fibroedema geloide. Então, qual que é a pesquisa? Exploratória, descritiva, relato de 2 casos. 2 pacientes, sexo feminino, com a idade de 25 a 30 anos, portador de FEG. Olha, em momento nenhum eu falo o nome, eu falei informações gerais. Então, TCLE, que é isso, professora? TCLE? TCLE, gente, é termo de consentimento livre esclarecido. A pessoa, para participar da sua pesquisa, ela assina um termo que ela está concordando em participar, né? Você fala para ela qual que é o objetivo, o que você vai fazer, o que você vai perguntar, se tem risco, benefício, ela aceita. Pesquisa de pedir um consentimento para a pessoa participar. Tem que olhar a questão de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, são estudos muito interessantes, mas também são mais complexos, porque a gente tem que preservar a identidade, a confidencialidade, o anonimato. De biorressonância. Então, ou seja, ela explicou o que ela fez também no relato e qual foi a análise desses dados. Avaliação de acordo com o protocolo que ela criou de ultrassonografia no final de 6 meses. Ou seja, então, o alvo, o que eu vou fazer e vou pedir o consentimento. Então, aqui na área da saúde. Agora, na área de gestão, aí, na área mais para ciências econômicas e administração. É um caso de gestão de resíduos sólidos urbanos no México. O estudo de uma empresa. Aquela empresa. Então, para fazer esse estudo, ela considerou 5 componentes: objetivo da empresa, estrutura, tecnologia e contexto social. Então, esses foram os dados que ela avaliou em profundidade. Né? Ela explicou essas 5 questões aí relacionadas a essa gestão de resíduos. Né? Ela teve que utilizar como que ela fez essa avaliação, né, um questionário com base nessas 5 perguntas aqui, ó, a problematização do estudo foi em relação à aplicação do instrumento. Ou seja, eu vou pegar analisar e vou aplicar os resultados. E depois aqui ela apresenta qual que é esse caso, né, dessa empresa que fez essa gestão. Ela vai fazer
bem detalhado com base a metodologia nesses 5 componentes que ela definiu ali para estar relatando o caso. Ok? Então, um exemplo de relato de caso na área de administração. Aí, é este momento, né? Falando. Quem entendeu, levanta a mão. Nós tivemos aí várias aulas de metodologia, né? Nós estamos aqui todo um semestre juntos aprendendo. E agora eu pergunto para vocês, o que vocês aprenderam até agora? Aí um aluno lá, você não entendeu. Aí ele levanta, de março até agora nada. Como assim, né? Nós estudamos tanto, eu espero que vocês tenham aprendido, aqui é uma brincadeira. Eu não quero nenhuma novidade aqui, entendeu? Vocês aprenderam. Então, eu espero que vocês tenham aprendido muito. O que é a introdução ao TCC, o que é a fundamentação teórica, o que é a metodologia. Então, aqui, uma brincadeirinha sobre o aprendizado de os exemplos de TCC. O exemplo, gente, deixa de forma mais clara, né, como que é um TCC, como é uma metodologia na área da estética, né, influência dos procedimentos. Pesquisa de campo. Então, vamos lá para a metodologia. A metodologia. Então, vou mostrar para você a metodologia do TCC. Se eu falei a primeira sua pesquisa, o problema está esse questionário fechado, então ela já está me falando aqui. E do ponto de vista dos objetivos, está estabelecido desse. E do ponto de vista dos procedimentos, o que é a pesquisa? Então, no primeiro parágrafo, ao classificar a pesquisa, eu já entendo o que a pessoa vai fazer. Então, ela colocou aqui os documentos indivíduos sociais. Então, ela já me contou aqui. Ela fez também uma pesquisa bibliográfica para fundamentar a parte teórica do estudo. Quais os descritores, quais isso tudo aqui foi para fundamentar a pesquisa de campo. Então, ela explica, né, o que é a pesquisa de campo. Qual é o público? Planos. Quais as questões que ela perguntou? Questões sociodemográficas, para esse perfil. Questões relacionadas ao problema de pesquisa para ficar bem alinhadinho com os resultados. Nesses questionários. Utilizou para divulgação WhatsApp, Instagram. Então, ela coloca tudo. E depois já resposta, né? Então, uma pesquisa de campo. Só vou ter essa parte aqui do resultado. Vamos pegar outro. Então, todos os alunos meus arrasam nos trabalhos. Capacidade de eles. É o caso de a metodologia. Então, do ponto de vista do objetivo exploratório e trata de relato de casos. Então, explicou o que é um relato de caso, né? Como foi dividido fundamental e o TCC. Pessoas que utilizaram.
Gente, a pesquisa biográfica. Assim. E depois ali, guideline, né, para fazer esse roteiro de coleta de dados, utilizou um TCLE para pedir o consentimento, né, e quais os critérios que ela utilizou. Quantas sessões, né, ela colocar figura. Ela tem que mostrar o lugar que realiza. Então, aqui um exemplo de relato de... Vamos ver agora uma revisão de... Então, vamos lá. Exploratória. Ou que é pesquisa biográfica. Depois vem já falando dos bolianos, o recorte temporal 2003, 2003, pesquisa. E aí depois, quais artigos foram incluídos, né? Mais esses estudos que a gente é muito importante ter toda essa... Qual é a base de... Faz parte. É muito importante, né, para a gente saber o que é o estudo aqui da DM, esse baixo lá. Requisito de imagem TP4 de ponte. E metodologia, né? Cheguei no relativo. Ali é qualquer classificação que eu outros da nossa biblioteca virtual da FUMEC, né? Então, fala o que é a pesquisa desse que é relato de caso. E depois de perguntas, quais as questões, quais as variáveis. Tudo no resultado, né? Então, ele foi lá, fez de cultura bovina. Cara, ali, o que você... Muito legal. Então, novamente, eu consigo... Né, para coletar os dados, utilizou os valentes da empreendedor de chão. Acima de 18 anos. Zap, Facebook, o link. Pesquisa biográfica também. Estou lá nos resultados. Então, só revistas também. Que os alunos também. Revistas da FUMEC para ver os tipos de estudos que são publicados, para vocês terem ideias também, insights, na hora de elaborar a pesquisa de vocês, ok? Então, neste vídeo educativo você aprendeu sobre os 3 principais tipos, né, de metodologias: relato de caso, pesquisa de campo, pesquisa biográfica. Agora você sabe quais metodologias apropriadas para a redação do seu TCC, você conhece as informações que devem constar na metodologia. O ambiente virtual,
estudos, as referências na redação da metodologia. Gostaria muito de agradecer a vocês, a participação, sempre me mandam podem me enviar as perguntas, tá bom? Podem enviar as perguntas. Parabéns pelas entregas dos TCCs, fiquei muito feliz com os resultados, tivemos excelentes trabalhos, tá bom? Desejo sucesso aí na jornada de vocês, na jornada acadêmica, na jornada aí profissional. Arrasem nos estudos sempre, gente. Estudar é muito importante. E fica aqui o meu carinho para vocês, meu agradecimento na aula de hoje, durante todo o nosso percurso aí do TCC, tá bom? Já entregaram a avaliação final, comigo já está ok, mas se tiverem dúvida, quiserem olhar alguma questão, podem me mandar mensagem, por favor, tá bom? Podem mandar mensagem. Agradeço muito, tchauzinho, até uma outra oportunidade aí de encontrar vocês. E arrasem nas bancas do TCC, viu, gente? Arrasem lá nas apresentações. Obrigada, viu? Até mais. Vou parar, então, a gravação da aula de hoje, né? 8 de junho de 2024. Estou parando aqui, vou parar de compartilhar os meus slides. E vou encerrar, então, a gravação da aula de hoje. Muito obrigada.